inscreva-se, curta e compartilhe para apoiar o canal. Era uma vez uma floresta densa chamada Floresta das Sombras. Seus majestosos carvalhos e pinheiros eram o lar de inúmeras criaturas da natureza. No coração dessa floresta, havia um espírito guardião conhecido como Área, uma entidade ancestral e poderosa que zelava pela harmonia e equilíbrio entre os seres vivos e o ambiente. Área era a personificação da natureza selvagem, por séculos, observava atentamente a ação dos humanos sobre o mundo natural. Infelizmente, presenciou a ganância e a crueldade de muitos que buscavam explorar impiedosamente a floresta em busca de riquezas e poder. Com o tempo, a dor e a tristeza de Área se transformaram em raiva, e ela decidiu se vingar dos que destruíram impiedosamente sua casa. Uma lenda começou a se manter entre as comunidades locais. Contavam histórias sobre um espírito guardião enfurecido, que assumia a forma de um espectro negro com olhos brilhantes e uma voz tão arrepiante quanto a noite. Dizia-se que Área aparecia diante daqueles que desrespeitavam a floresta, punindo-os severamente por seus atos malévolos. Certa noite, um grupo de madeireiros inescrupulosos adentrou a Floresta das Sombras com motosserras barulhentas e corações insensíveis. Eles não se importavam com os apelos de conservação ou com a harmonia que a floresta proporcionava. Em sua ganância, cortavam árvores indiscriminadamente, deixando para trás apenas devastação e desolação. Enquanto os madeireiros riam e festejavam, os filhos da floresta pediram a mudança. O vento sussurrava palavras sinistras, as árvores balançavam em protesto e a escuridão engolia tudo ao redor. De repente, Área emergiu das sombras, com seus olhos brilhantes perfurando a escuridão e um grito ensurdecedor que ecoava por todo lugar. Um a um, os madeireiros foram capturados pelos galhos das árvores, apertados como em uma garra cruel. Eles imploraram por suas vidas, mas Área não ouvia seus lamentos. Com o movimento de sua mão espectral, ela os condenou a serem transformados em árvores, aprisionados para sempre na floresta que tentaram destruir. Os rumores sobre a fúria de Área se mantiveram como um incêndio na Floresta das Sombras. As histórias eram contadas em sussurros, alertando os moradores locais sobre as crises que aguardavam aqueles que se atrevessem a prejudicar o santuário natural. Apesar dos avisos, havia sempre aqueles que não acreditavam nas lendas e subestimavam o poder do espírito guardião. Um empresário ganancioso chamado Richard decidiu abrir uma indústria madeireira no limite da floresta. Ele ignorou os avisos e trouxe consigo uma equipe de trabalhadores insensíveis à natureza que os cercava. Conforme os machados seguiram a ressoar e as árvores tombaram, a floresta estremeceu de dor. Área sentiu cada corte profundo em suas árvores preciosas e cada grito das criaturas que perderam seus lares. Seu espírito ficou ainda mais enfurecido, e sua vingança se tornou mais intensa. Uma noite, quando Richard estava sozinho em seu escritório, planejou como extrair ainda mais recursos da floresta. A escuridão engoliu o ambiente. Um vento gélido varreu a sala, apagando as velas e deixando apenas a luz trêmula da lua cheia entrando pelas janelas. Área materializou-se diante de Richard, envolta em uma névoa sinistra. Seus olhos brilhavam com uma ira indomável e sua voz ressoou em sua mente, carregada de angústia e poder. Ela o acusou de destruição e ganância, lembrando-o de todas as vidas que ele arruinou impiedosamente. Richard, trêmulo de medo, tentou se desculpar, prometendo que mudaria seus modos e buscaria reparar os danos causados. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Área já havia decidido seu destino. Com um gesto, Área convocou raízes retorcidas que emergiram do chão, envolvendo o corpo de Richard como serpentes famintas. Ele gritou em agonia enquanto as raízes se apertavam cada vez mais, penetrando em sua carne. Sua pele começou a se transformar em cascata, seus membros se fundiram com o tronco, e seus gritos se fundiram com o vento uivante. Richard se tornou uma árvore grotesca, condenado a viver para sempre como testemunha da sua própria ganância e da destruição que ele causou. Os trabalhadores, ao verem o destino terrível de seu líder, fugiram da floresta em terror, jurando nunca mais voltar.
A Floresta das Sombras ficou marcada como um símbolo da vingança diária. A partir desse dia, as pessoas aprenderam a respeitar e proteger a natureza, compreendendo que a ira de um espírito guardião pode ser mais aterrorizante do que qualquer pesadelo humano. Dizem que, até hoje, se você visitar a Floresta das Sombras, poderá ouvir os sussurros das árvores, ecoando lembranças e origens. Alguns afirmam ter vislumbrado a figura de Arya, pairando entre as folhagens, como uma guardiã eterna da floresta. Os visitantes respeitam profundamente aquele lugar sagrado, deixando de lado qualquer intenção de prejudicar a natureza. A aura misteriosa da Floresta das Sombras serve como um cultivo constante da importância de preservar e proteger o meio ambiente. Arya, o espírito guardião, cumpre seu propósito, ensinando uma lição terrível a quem fez mal à natureza. Sua vingança implacável comprovou como um conto de regeneração, ecoando pelos corações dos homens por gerações. E assim, a Floresta das Sombras permanece como um santuário intocado, um lar para criaturas encantadas e uma lembrança da justiça da natureza. Arya continua a zelar pela floresta, protegendo-a dos malfeitores e lembrando a todos que a harmonia entre humanos e a natureza é essencial para a sobrevivência de ambos. E assim termina a história do espírito guardião da Floresta das Sombras, um conto de terror que ecoa o poder implacável da natureza e a necessidade de preservarmos e protegermos o mundo ao nosso redor. Que essa história nos sirva como um guiado perene de que a vingança da natureza é real e que é nosso dever cuidar e proteger a terra que compartilhamos. Conto: Vingança das Sombras, o espírito guardião da floresta. De Albaneide Batista.